O primeiro momento já vai ser o de saúde, porque quando a gente pensa em câncer, a gente precisa agir o quanto antes. Agora, o ideal é fazer a prevenção, né, gente? Você tem cuidado da sua pele? Tem usado protetor diariamente? Dezembro é esse mês, marcado pela conscientização e prevenção do câncer de pele. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no Brasil. E para começar esse tema tão importante, a gente pediu para a repórter querida lá no Rio de Janeiro, Natália Trotti, ir até a praia de Copacabana para entender quais são as maiores dúvidas. E aí, a gente já conversa, porque a gente também tem o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Carlos Balcauи, falando sobre esse assunto. Vamos ver. Ao ouvir Rio de Janeiro, qual a primeira coisa que vem à sua mente, Cláudia? Praia? É claro, e eu estou exatamente aqui na praia de Copacabana, que tem o coração dos cariocas e também dos turistas. Lugar magnífico para curtir um dia de sol. Mas, infelizmente, os hábitos de exposição solar seguem sendo motivo de preocupação. Nós estamos na campanha Dezembro Laranja de prevenção ao câncer de pele. E de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 62% dos atendidos na campanha do ano passado declararam se expor ao sol sem proteção. Essa é uma grande preocupação, por isso nós viemos aqui entender quais são as principais dúvidas sobre proteção solar. E para isso vamos contar com o apoio do presidente da SBD, Dr. Carlos Barcaui, que vai responder todas as perguntas. Eu vou me preparar com o meu kit proteção para começar. Então fala pra mim, qual é a sua dúvida aí que você quer perguntar pro dermatologista? Eu quero saber qual é o melhor horário para me pegar sol de forma segura. O horário seguro é antes das 9 da manhã, depois das 3 da tarde, né? Em geral é seguro. Uma forma de você se orientar em relação a isso é a tua sombra, né? Se a sua sombra, se você olhar a sua sombra, ela tiver maior do que o tamanho do seu corpo, esse é um horário seguro. Se ela tiver menor, você deve se proteger. Protetor solar do corpo serve para o rosto? Protetor solar, ele, dependendo da região do corpo, ele pode ser mais ou menos oleoso. Em geral, os filtros que são utilizados para o corpo, eles têm um veículo mais oleoso. E para o rosto, um veículo mais aquoso, mais leve. Em geral, são em forma de gel ou aquagel, né? Então, essa é a grande diferença. Mas ambos devem ter um fator de proteção solar acima de 30 para conferir a proteção adequada. Em dia nublado, também precisa usar protetor solar? A gente mora num país tropical, né? O Brasil é um país tropical, né? E os raios ultravioleta, eles atravessam as nuvens sem nenhum problema. Então, assim, dia nublado, dia de sol, tanto faz, tem que se proteger. FPS acima de 30 no mínimo. E de preferência um filtro solar de amplo espectro, né? Que cubra tanto ultravioleta B quanto ultravioleta A. Eu quero perguntar, doutor, quanto tempo eu tenho que passar o protetor solar? Em quantos e quanto tempo? Quantos minutos? A reaplicação do filtro solar, do uso do fotoprotetor, ela é variável, né? O recomendado de maneira geral é a cada 2 horas. Mas isso vai depender tanto da exposição à água, se você vai dar um mergulho, e aí você naturalmente vai diminuir a quantidade de filtro, e também da tua atividade física, do suor. Então esses são fatores que devem ser levados em conta na frequência dessa reaplicação, em média, a cada 2 horas. Qual a forma segura de pegar sol com segurança para produzir vitamina D? Essa questão da vitamina D, ela é muito importante, né? E às vezes controversa, né? A pessoa quer se proteger, mas ao mesmo tempo quer se assegurar de que está produzindo a quantidade necessária de vitamina D. Então, 15 minutos de exposição solar em um membro, seja ele braço ou perna, é o suficiente para você produzir a quantidade necessária de vitamina D diária, né? O que pode perfeitamente ser substituída pela reposição através de formas artificial, cápsulas de vitamina D, né? Ou a ingestão também de alimentos que contêm vitamina D.
Então, é importante essa coisa do bom senso, né? Moderação e bom senso, eu acho que deve prevalecer. E o sol, além da questão da vitamina D, tem um efeito psicológico que é muito bom, a pessoa se expor ao sol, andar ao ar livre. Então, é moderação, né? Consciência do que está fazendo. Eu queria saber, além do protetor solar, de que outras formas eu posso me proteger do sol? Essa é uma pergunta muito importante e da gente não restringir a fotoproteção a filtro solar. Fotoproteção envolve um conjunto de medidas, sendo que a primeira delas é buscar a sombra. A segunda é sair num horário adequado, antes das 10, depois das 3, das 4, eventualmente, dependendo se está no verão, se está no inverno. Uso de roupas adequadas, camisa de manga longa, camisa que tenha filtro ultravioleta, né? Roupas com filtro ultravioleta, chapéus de aba larga, óculos escuros, a proteção ocular também é muito importante, e também o filtro solar. Então essas são as medidas que, em geral, a gente recomenda de fotoproteção. Cláudia, essas foram as perguntas que puderam esclarecer bastante coisa. Agradeço imensamente a participação do Dr. Carlos Barcaui e espero que essa reportagem realmente possa conscientizar para que as pessoas tenham esse autocuidado, também cuidem do outro e não esqueçam do check-up anual com o dermatologista, que também é uma recomendação importante da SBD. Termino aqui com esse fim de tarde maravilhoso, nessa praia sensacional, essa vista divina. Beijo! Natália, quero você mais aqui no Vida Melhor, maravilhosa. Ó, já vou encomendar que assim que começar janeiro, você faz outra matéria na praia, mas dessa vez eu quero você de detetive. Quero que você investigue se o pessoal tá usando protetor, qual é o fator. Vamos combinar pra gente já ficar de olho aí, tá bom? Pegar a turma toda no flagra, vamos ver. Obrigada pela contribuição aqui com o nosso Vida Melhor. E a gente segue, porque na campanha Dezembro Laranja, a gente precisa realmente entender e até ficar atento não só à prevenção, mas a qualquer manchinha, a qualquer sinal de que alguma coisa está em desordem, né? Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil. E quando detectado precocemente, tem um bom prognóstico. Então, para a gente entender melhor os principais cuidados, os sinais de alerta e as formas de tratamento, recebemos a oncologista clínica do IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, doutora Ayla Boxmuth. Seja muito bem-vinda, doutora Ayla. Obrigada. Eu é que agradeço a sua presença aqui, viu? Obrigada. Muito obrigada. É inevitável que a gente queira ver, né, possibilidades de manchinhas que fogem da normalidade. Quando eu olho meu braço todo pintadinho assim, eu falo, bom, acho que aqui tá tudo normal, porque eu conheço essas pintinhas há muitos anos. Mas às vezes aparece uma coisa ou outra que a gente fala, será que isso aqui é normal? Não é? Tem algum indício para a gente poder perceber normalidade ou anormalidade? Eu acho que, em primeiro lugar, foi isso que você falou de se conhecer, de olhar o seu corpo, ver as pintas que você tem, as lesões, às vezes até mesmo cicatrizes, porque tem cânceres que nascem da cicatriz. Então, saber o seu corpo, se conhecer. E aí sim, como você falou, vai avaliando, vai notando se é uma pinta nova, se é uma lesão nova, uma feridinha que não cicatriza e procurar o dermatologista assim que você achar que está diferente. Mas claro que a gente tem algumas características das lesões para a gente ficar atenta, que é o chamado ABCDE. A de assimetria, se é uma lesão que ela não é homogênea, ela é toda diferente. Se tem bordas irregulares, a coloração, se ela muda de cor, tem várias cores, se ela é mais acinzentada, mais escurecida, enegrecida. Você vai também notar o tamanho dela, a dimensão, se ela for maior que 6 milímetros, e a evolução dela, que ela mudou de característica. Tá, então a borda, a característica seria o A. A, de assimetria. A lesão é assimétrica, a borda é irregular, que seria o B. B seria de quê? A borda. Borda irregular. Borda irregular. C. De cor. Cor. A cor diferente, ou a cor mudou, ou mais de uma cor. Tá, o D?
de dimensão. Dimensão. O tamanho dela, maior que 6 milímetros. Então são Aí A, quem B, vai... C e D. IE, IE, de e o E evolução. de evolução. Se ela mudou a característica Começou dela. de um jeito, de repente está de outro. A gente tem imagens, né, para mostrar. Vou pedir para a produção colocar em tela cheia para todo mundo observar. Quando coloca aqui de longe, nem sempre a gente consegue compreender direitinho. Na tela cheia fica melhor. Não é agradável de ver, obviamente, mas é importante, né? Quando eu olho essa manchinha, essa É uma lesão, grande. me parece que está inflamada. Sim, É isso? sim. Mas olha só, ela tem umas bordas elevadas, ela cresceu para fora da pele, ela tá um centro ulcerado. E a gente vê essa hiperemia, que é esse vermelhidão dos vasos, né? Então tá chegando vasos ali também, que é uma característica do câncer de suprir as suas necessidades da célula, trazendo vasos. Pode acontecer uma lesão a partir de, por exemplo, uma mordida de mosquito? Porque às vezes a gente tem uma mordidinha de mosquito, coça, infecciona, vai ficando feia. Então, será que era uma mordida de mosquito ou você achou que era uma mordida de mosquito? Então a gente tem que É questionar, porque sempre duvidar. porque é difícil a gente perceber, será que eu fui picada? Ou essa nasceu aí? Mas eu acho que o principal é uma cicatriz, uma lesão que não cicatriza. Isso é muito importante, que começa a sangrar, aí você coça, atrito. São esses detalhes que tem que ficar atento. Perfeito. Vamos colocar a próxima foto, porque são casos diferentes para a gente conseguir compreender, né? Aqui, nessa foto, é como se fosse, parece que um hemangioma, Ela é toda né? irregular. Uma coisa assim? A gente fala de uma lesão vegetante. Olha lá. É, vegetante. Ela tem relevo, né? E lembrar que ela começa sempre pequena. Então, provavelmente é uma era feridinha que vai crescendo. E aí depende do tipo de câncer de pele, da velocidade de crescimento. Um desses que a gente acabou de ver é algo que já está bem evoluído. Evoluído, Mas ele começou pequenininho. Começou pequeno. Geralmente é pequeno, geralmente uma feridinha e ele vai crescendo. Quando você fala feridinha, eu sempre penso no incômodo, num desconfortozinho. Não. Feridinha dói. Não necessariamente. Não necessariamente. Por isso que talvez leve-se um tempo maior para procurar um médico, o dermatologista, porque não tem dor. É aquela lesão que não cicatriza, fica uma crosta, aí depois começa a sangrar, aumentar de tamanho, aí sim que procura. O principal é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Ok. Pra cura. Põe essa foto na tela cheia. Também é um pouco aflitiva, mas importante. Aí a gente já vê várias lesões, né? Sim. Parece até que a pessoa teve uma alergia, começou a coçar e foi fazendo machucadinhos. É que essa é um caso de um paciente que tem uma síndrome genética. Isso pode acontecer. Não é raro. comum, é raro. É raro. Ok. O que a gente precisa saber quando a gente tem um problema como esse? Hoje, o prognóstico é bom? A gente tem chance de cura? Primeira coisa, saber que não há um tipo de câncer de pele. Nós temos diversos tipos de câncer de pele. Então, eu vou falar os 3 principais. São o basocelular, o escamoso e o melanoma. O basocelular e o escamoso, que são cânceres de pele, são os mais comuns, que é quando a gente vai ver, o INCA deu um valor de 220 mil casos por ano. E é 30% dos casos de câncer. Então, esses são os mais comuns. Eles começam pequeno e eles são curáveis cirurgicamente. Tirou, tá tudo certo, é isso? Isso. Aí precisa avaliar a margem, precisa avaliar a característica do tumor. Isso é feito na patologia, na biópsia. E às vezes tem tratamentos a mais depois da cirurgia. Depende do tamanho, tudo. E o melanoma. O melanoma, ele é o mais agressivo. Só que ele compreende os 5% dos cânceres de pele.
ele é o mais agressivo. Tá. O melanoma também precisa, obviamente, fazer a cirurgia, remover a Fazer lesão. biópsia. Sempre retira a lesão para fazer o diagnóstico, a biópsia. Mas normalmente o melanoma precisa de uma intervenção maior. Um cuidado maior, porque mesmo ele pequeno, às vezes ele pode recidivar, metastatizar. E dependendo do tamanho, a gente tem tratamento sistêmico para fazer. Então, por isso que eu falo que é sempre importante a avaliação de um oncologista. Às vezes o paciente para no dermato, no cirurgião plástico, no cirurgião. Então, fez o diagnóstico de câncer de pele, marca uma consulta com um oncologista. É muito importante. Perfeito. E aí a gente vai voltar com as questões, né? Eu já vou até deixar uma pergunta aqui. O câncer de pele sempre é provocado por exposição ao sol ou existem fatores genéticos? Então eu volto para você responder já já. Vamos colocar na tela já a pergunta? Você que gosta de participar, que mandou sua pergunta, é hora da gente ouvir a resposta da doutora Ayla aqui sobre câncer de pele. Sabrina diz, doutora, eu trabalhei muitos anos no sol e nunca usei protetor. Mesmo sem manchas aparentes, posso ter câncer de pele? Sim. Então, lembrar que a exposição solar, ela é cumulativa. Pode ser que ela seja jovem, não sei a idade dela. Então, pode ser que a partir dos 70 anos já começam as manchas e o envelhecimento da pele. Mas nem todo mundo que teve exposição solar vai desenvolver um câncer de pele. Tem os fatores genéticos, tem às vezes uso de algum imunossupressor, paciente com HIV, paciente transplantado que usa imunossupressor. Isso favorece também o aparecimento do câncer de pele. Tá. Agora, para ser câncer de pele, tem que ter uma lesão na pele. Sim. Lesão na pele ou a pinta. Sempre vai ter que ter. Tem. Tá. Começa na pele. A Francisca pergunta, já tive câncer de pele uma vez, qual é a chance de ele voltar? Pacientes que já tiveram, que têm história pessoal de câncer de pele, tem maior chance de desenvolver outro. Por quê? Porque a pele está doente, a pele está danificada. O material genético das células da pele estão danificados. Então, se você teve uma vez, pode ter recidiva do câncer de pele, sim. Então, eu vou aproveitar para retomar a pergunta que eu deixei aqui, né? O câncer de pele é sempre provocado pelo excesso de sol, exposição ao sol, ou pode ser absolutamente sem sol, apenas genético? Pode ser genético, sim. E também lembrar do tipo de pele de cada pessoa. Tem pessoa que tem uma pele mais clara, olhos claros, cabelo claro. É um fototipo que favorece mais o aparecimento do câncer. E vem de uma família, né? Mas também não significa que quem é moreno não vai ter câncer de pele, De né? jeito nenhum. Às vezes eu tenho a pele mais morena, né? Mas aí eu fico no sol, ficava muito mais antigamente, sem tanta proteção solar, porque não arde. A gente associa muito ao arder, ao desconforto, né? O que é um erro, né? Independentemente da cor da pele, você pode ter o diagnóstico de câncer. Precisa passar protetor solar sempre. Inclusive, tem cânceres de pele do tipo melanoma que pode dar em área que não esteja exposta ao sol. Planta do pé, Olha, a parte genital, pode ter. parte interna, tipo palma da mão também? Pode. Olha, Cláudia Santos, usei bronzeamento artificial quando era jovem. Isso pode trazer consequências agora? Pode. Inclusive, as camas, né, de bronzeamento artificial foram banidas. Então, Banidas, porém, a gente ainda sabe usa. que ainda existe no Brasil e ainda algumas pessoas fazem. Isso não pode. Não pode. Não gente. pode. É perigoso, Super. perigosíssimo, né? Tem irradiação, então favorece. Tá. E aqueles jatos de bronze que pintam Isso o é corpo química. da pessoa? Isso não teria problema? Não. Obrigada, Cláudia, pela sua pergunta. Ficar de olho agora, né? Márcia Ferreira, feridas que não cicatrizam podem ser câncer de pele? Estou com algumas já faz um tempo e tem me preocupado. Sim, é aquilo que a gente falou no começo, as feridas que não cicatrizam. Nem toda ferida da pele é câncer. Lembrar que aquela... vou fazer uma breve explicação.
A pele, quando recebe muito sol, ela se danifica. E aí você vai ter lesões que a gente chama pré-malignas desse dano celular da pele. E essas lesões, elas podem se desenvolver para um câncer. Tá joia. Obrigada, Márcia, pela pergunta. Otávio Mani, doutora, qual conselho você daria para quem tem medo de procurar um médico? Vai fazer terapia. Mas por que medo? De quem procura acha? Eu escuto isso de pacientes. Ai, doutora, quem procura acha, mas é melhor achar logo do que achar tardiamente. É tarde demais, é pior. Com certeza. Né? Com certeza. Fique amigo de um médico, encontre um médico que você tenha mais afinidade. Maravilha. Vou voltar aqui já depois dessa pergunta. Vamos. Tem muita gente interessada nas perguntas e eu fico feliz. Espero que todo mundo esteja interessado também em fazer diagnóstico precoce. Sim. Outro dia mesmo eu fiz aquela dermatoscopia. Isso. Que é bem interessante. Seria bom que todo mundo fizesse? Não dá para todo mundo fazer. Não dá para todo mundo fazer. Mas história familiar de câncer de pele teria indicação. História pessoal de câncer de pele tem indicação. Muitas pintas, muitos nevos também têm indicação. Então, é sempre bom procurar um dermatologista e ele indica a necessidade de se fazer a dermatoscopia, mas é importante seguir. Perfeito. Claudiana Sente, doutora, posso usar maquiagem com protetor no lugar do protetor solar comum? Não. Não? Não, maquiagem, ela vai fazer uma barreira física. Não, mas maquiagem com protetor. Sim. Sabe aquela maquiagem com protetor? Sim, por exemplo, sim. BB Cream, CC Cream, Sim, já é protetor? Pode. Essa fator, pode. você viu que o dermatologista falou, tem que ter fator de proteção acima de 30. Sim. Aí, se tiver, tudo bem. Mas lembrar, no rosto e o restante do corpo também, tem que usar protetor. Mas até todo dia? O ideal seria... Por exemplo, eu deveria estar de protetor solar? Deveria, essas luzes. Mas não tô. Sim, Você tá? Não. Pois é. Mas você sabe que é um grande problema isso. Porque a gente não se protege adequadamente. É verdade. E é que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz, né? Mas no rosto as mulheres fazem, né? O protetor às vezes é desconfortável, né? A gente passa um hidratante, a pele fica tão gostosa, aí passa protetor, parece que repuxa, não é? Você sabe que essa semana eu atendi ontem um paciente que ele teve um câncer de pele nessa região aqui, né, da face. Ele falou, doutora, foi porque eu trabalhava muito dirigindo e recebia o sol? Lá do sol. Eu falei, provável, porque exposição também ocupacional ao sol é um fator de risco. Você vê, eu falei isso e agora eu tô pensando, é muito sério, né? Tem que começar a passar protetor no corpo mesmo, porque eu toda hora tô com essas lâmpadas todas aqui, né? É que a gente fala muito só do sol, dos raios solares, mas essas lâmpadas também ajudam. E não é só o câncer, mas o envelhecimento da nossa pele, ainda mais para mulher. Vamos lá, Maria Fernanda pergunta, boa tarde, com que frequência devemos fazer a avaliação da pele? Depende muito do que você tiver de queixa e de sintoma e do tipo de lesão de pele, de pinta, vai variar muito. Geralmente, os pacientes que têm o diagnóstico de câncer de pele, a gente fala para acompanhar uma vez por ano, para fazer a dermatoscopia. Mas tem lesões que o dermatologista fala assim, essa lesão eu preciso ver daqui 6 meses, e aí precisa voltar antes. Próxima pergunta na tela. Obrigada, Maria Fernanda. É da Tânia Ferreira. A esmaltação em gel ou aparelho para secar uma unha pode causar câncer de pele? Olha, recentemente eles estavam falando muito disso e um alerta da sociedade, várias sociedades, né? Tanto de oncologia, que eu já escutei, tanto de dermato, falando exatamente dos raios ultravioletas dessa secagem. Agora eu tô pensando, se eu for fazer minha unha de gel, que é bom, né? Uma mão na roda nunca sai, mas com protetor solar na mão, eu tô protegida? Eu não sei te dizer não, isso. Não, né? Porque tem câncer de pele na unha também, né? Do tipo melanoma, tem. É raro, mas tem. É melhor. E não tem a ver muito com o sol nessa região, né? Bom. Melhor usar. O negócio é usar. É a gente ter consciência e responsabilidade. Tá certo? Vou voltar aqui pra gente fechar o assunto, você deixar todas as suas considerações, tá bom? Vamos lá, doutora Ayla, pra gente encerrar e deixar todo mundo, eu acho que munido de informação, né? Pra que possa se cuidar melhor. O que você falaria?
Primeiro, atenção para as crianças, porque começa na infância a exposição solar. E lembrar, é cumulativo, então quanto mais tempo você fica no sol, é pior. Lesões em pele, procurar o dermatologista. Se já teve um diagnóstico de câncer de pele, procurar um oncologista para tirar as dúvidas. Muitas novidades em tratamento de câncer de pele na oncologia. Então, antes ficava mais para o dermato, mais para o cirurgião, e agora o oncologista tem novas abordagens terapêuticas. Isso é muito importante, porque pode diminuir a chance de ter uma recidiva. Então, trazer o oncologista também para o segmento do câncer de pele. Perfeito. Olho vivo é em você, né? Tem gente que não se olha, tem que se olhar, tem que se conhecer. Doutora Ayla Box-Muti, ela tá no Ayla Muti com 2 T's, Oncologia, tá lá no Instagram, Ayla com H, Ayla Muti Oncologia. E o contato é o 11 50 52 59 95, 11 50 52 59 95. Lembrei da Ayla, filhota da Priscila e do Natan, que nasceu na sexta-feira. Um beijo bem especial para Piquitica. Sou xará. Obrigada, doutora. Obrigada, que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda. Um ótimo final de ano. Igualmente. E um bom comecinho de 2026. Obrigada. Tá bom? Prazer.